Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. Hoje é dia 11 de agosto de 2024, né? Mais cedo já falamos sobre o Dia dos Pais e também sobre o maior o Pai sagrado, Deus, Pai todo misericordioso, Oxalá, né? Que é o nosso Pai, é o Pai de todos nós que está aqui. Por Ele que estamos aqui, por Ele que continuaremos e por Ele que viveremos depois daqui. Bom, mas hoje eu queria falar sobre um outro assunto, que é sobre a questão da comunicação das pessoas, a comunicação humana, né, que cada vez está ficando pior, né? É interessante que cada vez nós temos mais, mais meios de comunicação, WhatsApp, telefone, internet, celular, TV, então temos mais formas de comunicação, mas estamos ficando menos comunicativos, estamos passando menos a mensagem, estamos passando menos aquilo que realmente queremos passar. E o ser humano, ele tem esse dom, né, de muitas vezes complicar o que é simples, né? Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, no trabalho, chega um dia de manhã, não está bem, e uma outra pessoa, outra amiga de trabalho também não está bem, e aí já olha uma para a cara da outra, e ao invés de dizer, olha, você me perdoa, mas hoje eu não estou legal, estou com problema em casa, enfim, também não abrir um muro de lamentações, mas deixar claro, porque à medida que ela deixa claro que não está bem, à medida que uma deixa claro para a outra que não está bem, tudo que vem dali fica muito mais claro de entender. Tá? Agora, se não fica, se as duas ficam com aquela cara, parece aquela energia negativa no ambiente de trabalho, onde todo mundo está vendo, quer dizer, ninguém entende o que está acontecendo. E aí é lógico, uma terceira pessoa maldosa já vai botar uma contra a outra, porque há um ditado islâmico antigo que diz, né, que entre uma pessoa e outra, sempre o demônio vai estar no meio, tá? Então, para exatamente esse demônio não estar no meio, é que a gente tem que deixar muito claro as coisas. Então, muitas vezes, no trabalho, as conversas, as coisas elas são desentendidas por uma coisa tão pequena, sabe? Por a pessoa deixar chegar e falar assim, desculpa, hoje eu não estou legal, olha, eu não fiz isso legal hoje, você pode me ajudar, eu não estou bem. Então, assim, um dos princípios da própria humildade, né? Um dos princípios da própria evolução espiritual. É você saber quando você não está bem, é você saber comunicar isso. E é interessante porque isso estende para toda a vida humana, tá? Então você muitas vezes dentro da própria casa, pai e filho não consegue se comunicar, então começa uma berreira um com o outro, ou às vezes é aquela coisa, não, deixa ele quieto lá que daqui a pouco ele melhora, ele fica bom. E descobre que não vai, passa os anos e não fica bom, tá? Então assim, o relacionamento entre marido e mulher, né? Entre mulher e marido, entre marido e família da mulher, entre família do esposo e com a família da mulher também. Então, na verdade, às vezes assim, a falta de conversar, porque uma pessoa se sente ofendida por alguma coisa. Um dia a mulher chegou e não olhou direito para o marido, não viu que ele estava tão cansado e fez uma exigência, e de repente ele já, tudo em cima de mim, só eu nessa casa. Tá? Ou vice-versa, né? O dia que o marido também chegou, coitado, com um monte de problemas ele também, e não fala o problema para não piorar a situação. Você chega em casa, nem olha para mim, nem viu que eu cortei o cabelo, nem viu. Então, assim, é muito interessante porque as grandes brigas, né, as separações que a gente vê, né, como advogado também, como pessoa, como pai de santo, né, as que eu vejo, elas começam assim, mas onde foi que vocês desentenderam? Onde foi que a coisa desandou? Onde que, como diz os nordestinos, onde que o caldo desandou, né? Onde que azedou o pé do frango? Ah, e aí você vai ver que foi nas pequenas coisas, sabe? A pessoa chega e não fala, a pessoa não diz bom dia, boa tarde, boa noite,
a pessoa não faz mais carinho, não passa a mão, mas aí você descobre que ela não passa a mão porque ela tem medo da outra dar na cara. Quer dizer, então, o ser humano, ao invés de facilitar a vida do outro ser humano, ele tenta complicar. E aí você tem, né, gente, os pecados capitais: orgulho, vaidade, avareza, ambição, né? Então você tem todos esses pecados junto, a gula, todos os pecados juntos que então atrapalham de uma forma ou de outra, tá? Então eu na minha vida espiritual, o que os guias sempre aconselham é: converse, tá? Converse. Ah, mas eu vou falar de novo. Fale, né? Eu trabalho há 50 anos praticamente, né? 50 não, mas trabalho há 50 mesmo, estou com 60, 55 anos. E há uns tempos atrás eu estava falando: nossa, mas tem um guia que ele vem, uma pessoa que veio no centro muitos anos, mais de 30 anos, diz: nossa, mas o guia parece que fala sempre as mesmas coisas para as pessoas e parece que as pessoas não mudam. Falei: você imagina se não falasse? Então, assim, os guias, na verdade, eles compreendem que essa necessidade que nós temos de nos comunicar, essa necessidade que nós temos de nos comunicar com as outras pessoas, comunicar conosco mesmo, porque a gente às vezes não consegue entender o que a gente está sentindo, né? Então a gente tem que às vezes botar para fora a raiva, a dor. Eu quando eu tenho uma perda, eu choro 2, 3 dias, depois disso, opa, vamos parar agora, tá? Quando eu tô com alguém que abre a chance de conversar, falar: olha, desculpa, me perdoe. Quando às vezes eu brigo, seja com quem for, né? Ou com a pessoa briga comigo, né? Então aí, olha, me perdoe, me desculpe, porque é um ambiente, os guias dizem assim: a gente tem 72 horas para desfazer essa energia ruim, porque depois ela vai ficando na alma, como se fosse uma gotinha, né? E a gotinha também enche o balde, né? Então, para que a gente não faça isso, então, tem alguma coisa que você tem que falar para o teu filho, para o teu marido, para tua mãe, para o teu pai, para o vizinho, para quem for, tá? A forma de falar eu acho muito mais importante do que o que você vai dizer. A forma como você vai dizer. Então, o cuidado com o tom, o cuidado com a intencionalidade que vai sair da sua boca, né? Porque às vezes você pode falar uma coisa no sentido de cobrança. Você pode falar a mesma coisa no sentido de agradecimento. Você pode falar a mesma coisa no sentido de ironia, tá? Então, assim, é como você fala assim: obrigado. A pessoa pode dizer: ué, de nada, mas o que eu fiz? Tá? Então, assim, aí você tem uma ironia, aí você tem um sarcasmo, né? Mas você pode estar dizendo: obrigado, tá? Agradecendo do mesmo jeito. Então, eu vejo assim, muitas vezes, porque as pessoas, elas não estão muito preocupadas em falar. Essa coisa toda da individualidade, né? Eu tenho que ser só eu, comigo, com a minha dor, com o meu sofrimento, tá? Isso é besteira, gente, isso é besteira, tá? Eu digo assim: se eu tiver que morrer, eu vou morrer falando tudo que eu já tinha dito, seja para quem for. É lógico, tem pessoas que não estão perto de mim hoje, que saíram, que já morreram, tá? Quem morreram fica mais fácil para mim, que eu digo: opa, vamos conversar, tá? Mas na verdade, o que eu percebo, o que nós percebemos no dia a dia, é exatamente isso: a falha na comunicação. A pessoa não diz o que queria ter dito, a pessoa diz as coisas pela metade, né? Os ciúmes, no sentido de: eu tenho certeza que você tem outra pessoa, mas como é que você tem tanta certeza assim? Então tome cuidado, porque às vezes a gente cria problemas. O ser humano é mestre em criar problemas, é mestre em criar coisas negativas. Então vamos sair disso, vamos começar uma semana agora já pensando, limpando todo o nosso porão, sabe? Tirando tudo aquilo, aquelas mágoas, aquela pessoa que está longe, que você não sabe nem por que que ela não gosta mais de você, que você brigou com ela, a família. Diga: olha, desculpa. Não espera, gente. Eu acho interessante que as pessoas falam assim: mas Zezinho, se eu falar desculpa e a pessoa não falar nada, o problema é dela, ela perdeu uma chance espiritual, não foi você. Mas e se eu falar obrigado e a pessoa se sentir ainda orgulhosa? O problema é dela, ela perdeu uma chance, não você, da humildade, da simplicidade. Então, nós temos que fazer a nossa parte.
Então, se a nossa parte é nos aproximar do outro, porque o mundo espiritual diz o seguinte: o forte não é quem espera, mas é quem faz. Então, muitas vezes, mesmo que você se sinta ofendida, chame a pessoa para conversar e fala: olha, eu fiquei muito ofendido com o que você disse. Eu não gostei do que você disse para mim, da forma que você disse para mim. Mas eu te amo, eu te adoro, eu quero continuar com você, eu quero ver. Então, como é que a gente pode resolver isso? Como é que você. Eu lembro que quando a gente era criança, dizia, né? Não vai fazer isso de novo. Né? Promete que você não vai fazer isso de novo. Então, eu acho assim, essas chances que nós temos que dar a nós mesmos, tá? Porque muitas vezes a gente pensa que quando a gente está fazendo isso com o outro, tá? Nós estamos, ele vai ficar orgulhoso. Não. O outro não importa no sentido de o que ele vai fazer com a informação que você vai dar, a forma que ele vai reagir. O importante é como você está, o que você está fazendo de bom com isso, o que você está limpando de karma, o que você está limpando de coisas negativas na sua vida. Então, é por isso que a comunicação no mundo espiritual é uma coisa muito séria. O mundo espiritual ele diz assim, cuidado, não é o que você diz, mas a intenção do que você diz. A intenção do que você estava, que vem por trás disso tudo, ela às vezes é muito mais importante do que as próprias palavras. Agora, lembre-se, o verbo se torna vida. Então não adianta ficar pensando, eu vou perdoar fulano, vou perguntar para fulano. Não, fala. Porque só o momento que você falar, você transforma a mensagem, você codifica, decodifica ela, né? E você transforma ela em algo sonoro. É lógico, se for em braille também faz a coisa de sinais, transforma ela sonoro, tá? Então é importante que você fale, é importante que você seja claro. Porque senão o outro nunca vai saber o que está dentro de você. Nunca. Então, cuidado, porque às vezes a sua expectativa em cima do outro, ela é só sua. O outro nunca te prometeu nada, nunca te garantiu nada. Mas você fez uma expectativa tão grande e esqueceu que você também faz parte dessa expectativa. Ok? Um grande abraço, uma ótima comunicação e um agradecimento a vocês que estão nos seguindo. Continuem nos seguindo sempre. Um grande axé. Um beijo no coração.